Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Ítalo. Vamos para começar a dar início a segunda parte aqui do review da Storm 200, vendida pela Shinerai aí e produzida pela Lifan, certo? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui na segunda parte do review vários aspectos, tanto positivos quanto negativos, que eu fui encontrando na moto, tá? A moto já está com mais de 4.000 km rodados. Então passou bastante tempo desde a época que eu fiz a primeira faixa do review da moto, tá? E agora eu vou estar mostrando para vocês o que eu achei, meu feedback pessoal como proprietário da moto, de como essa moto se comportou durante todo esse tempo aí. Já faz mais de um mês já que eu tô com a moto e mais de 4.000 km rodados, certo? Aqui está ela. Acabei de lavar, tá bom? Então a moto tá limpinha. Eu mesmo lavo a moto. Não tenho os produtos para fazer aquela limpeza premium de deixar a moto brilhando, mas tá aí, tá? Vamos começar primeiro por alguns pontos positivos que eu fui encontrando na moto durante esse período, tá? Primeiro ponto positivo é isso aqui, ó. A moto ela tem estabilização na mesa. Aqui embaixo tem coxins, dá pra ver ali, ó. Coxins que estabilizam, não estabilizam, né? Tem esse joguinho aqui, é natural, tá? Você vai pegar a moto a primeira vez, você vai poder estranhar, mas isso aqui é normal. E isso aqui ajuda muito no seu braço quando você passa em algum buraco ou coisa do tipo. Ponto positivo: a moto dessa categoria tem essa tecnologia. Ponto negativo é que o material que eles usaram para fazer o coxinho aqui é de baixa qualidade, certo? Fazer esse coxinho é de baixa qualidade. Então, vira e mexe, quando você pega a chuva, você vai ver o material esfarelado escorrendo por aqui. Ele fica como se fosse uma graxinha preta. E aqui não tem porque eu limpei hoje, né? Mas assim, incomoda um pouquinho. E isso com certeza está aumentando com o tempo o jogo, né? Quando eu peguei a Moto Zero, esse jogo aqui era bem menor, tá? E depois de 1.000 e poucos quilômetros que foi desgastando o coxinho, essa folga tá dessa forma aqui até agora, então não percebi ela aumentando, tá? E pode ver que essa folga é só para frente e para trás, não é para os lados, não é torcível, né? É só para frente e para trás, para ajudar quando você passa num buraco, a força que você bota no guidão para evitar a pancada não passe diretamente para a mesa. Isso é excelente, tá bom? Suspensão dianteira, cara, depois de 4.000 km, tá perfeita, não tenho o que reclamar. Suspensão traseira continua dura como sempre. Isso aí é uma característica realmente da suspensão, tá? O peso que a fabricante avisa que a carga máxima dela é de 150 kg. Porém, como a suspensão dianteira e a suspensão traseira é muito robusta, ela passa muito mais disso, tá? Eu já levei rodando de moto Uber um passageiro que pesava, creio eu, por volta de 170 kg só o camarada, e a moto não baixou muito a traseira. Deu para ver pelo retrovisor que o retrovisor não baixou muito, o facho do farol também, que estava de noite nesse dia, também não baixou muito. Então a suspensão traseira, apesar de ser muito rígida, ela cumpre muito bem o seu papel em segurar bastante carga, tá? Recomendo estar andando sempre com esse peso? Não, né? Foi um caso esporádico ali, uma viagemzinha de mais ou menos 12 km de distância, com várias subidas e descidas, que quem mora aqui em Recife sabe que entrou na favela, principalmente ali pro lado de Camaragibe, Olinda, ladeira até umas horas. Então, é isso aí. Outro ponto negativo: a corrente, pessoal. A transmissão dessa moto aqui, ela é peão 14 dentes, tá? E coroa 47 dentes. Eu não sei quantos elos tem a 428 elos, tá? Tem 428 elos
a corrente. Eu acho que não é isso, cara. Não é isso não. É muito elo para uma corrente tão pequena. Resumindo, eu não sei quantos elos tem essa corrente, mas a coroa tem 47, tem 49, 47, 49 dentes e o pinhão tem 14. A corrente, ela não tem retentor. Então, se vocês levarem muito peso, com muita frequência, essa corrente vai esticar muito rápido, muito rápido. Quando eu não estava rodando de moto Uber, eu não apertei essa corrente nenhuma vez. Mas quando eu comecei a rodar, eu rodei mais ou menos 1000 km levando passageiros. E, cara, foi muito rápido. Eu tive que apertar a corrente 2 vezes nessa faixa de 1000 km rodados. Mais ou menos 1300 km. Esse óleo que está saltando aqui é óleo da corrente, tá? Que eu lavei ela e lubrifiquei agora. Aí eu passei WD-40 na corrente e passei um pouquinho de óleo do próprio motor da moto. Pra dar aquele talento na corrente, proteger ela contra ferrugem, etc. Você pode ver que a corrente já foi um pouco apertada, certo? Já puxei, apertei ela um pouco. Porém, o aspecto dela é de novinha, porque eu sempre tô cuidando aí pra ela não ficar pior do que ela é, né? Porque essa corrente é horrível, tá? Então, assim que vocês trocarem a relação dela, comprem corrente com retentor, pra evitar perder a relação muito rápido. Os pinentes estão ok, certo? O pinhão não consigo mostrar que tá fechado, tá? Como eu lavei ela, eu dei um banho no motor de WD-40 e recomendo vocês fazerem isso para preservar não só a pintura do motor, mas a não enferrujar os parafusos também. Outro ponto negativo que eu achei aqui, ó, bem aqui, essa junta aqui que faz conexão com a transmissão da moto com o pedal da transmissão, ela tá enferrujando aqui, ó. Tô passando WD-40, eu percebi que ela começou a enferrujar, eu comecei a passar WD-40 para evitar que essa ferrugem piore. Outro ponto negativo também de acabamento, tá? Já levei um tombo com ela, não eu, minha esposa. Minha esposa deitou com a moto, ela não caiu, chegou a cair, ela estava parada e a moto inclinou para o lado, ela não segurou o peso. E o protetor de motor de carenagem aqui cumpriu seu papel perfeitamente. Teve só um leve raladinho aqui e empinou um pouco o pedal de marcha. Não, aqui recuou como projetado, recuou também como projetado, ela só encostou essa parte de cá, nem o pezinho de guidão chegou a encostar no chão, cara. Então cumpre muito bem o seu papel esse protetor de motor, tá? Recomendo. Protetor de motor não, protetor de carenagem, né? O protetor de motor é embaixo, certo? Então esses foram os principais aspectos negativos. Outro detalhezinho também, tá? Se vocês forem lavar sua moto, principalmente se vocês lavam com VAP, com lavadora de pressão, vocês têm que tomar cuidado quando estiver lavando essa região aqui de trás. Essa região aqui de trás. Por quê? Aqui atrás tem um chicote. E nesse chicote tem um timer do pisca. Tanto do pisca quanto do alerta. E quando você molha esse timer, ele fica fazendo um barulho de estrala. Estão ouvindo aí? Eu acho que deve estar pegando. Então ele fica o tempo todo acionado até secar. Ele fica aqui embaixo do banco. E o que esse timer é acionado, ele começa a piscar sozinho os piscas, tá? Então ele para com o tempo depois que seca, mas é bom evitar. Certo. Vou mostrar aqui o painelzinho para vocês, ó. Tá 44.000 aqui, 4.143 rodados. O tripé dela tá em 213 e não tá nem na metade do tanque. Deve estar, na verdade, né? Essa moto ela tem 13 litros de tanque, 9 litros e meio de padrão, 3,5 de reserva. Tá certo? Na minha, andando sozinho, tá fazendo na média de 37 a 38 km por litro. E quando eu tô andando com minha esposa, etc., ela faz em torno de 36 a 35 km por litro. Depende também da puxada, né? Quanto mais você puxa, mais ela bebe. Mas mesmo andando forte, que eu não ando devagar, tá, pessoal? Eu ando forte. Não ando que nem um maluco doido tentando me matar por aí. Mas eu ando nela forte. E pra mim o consumo dela tá excelente. Tá? Se eu alongar a transmissão
e andar mais que nem um tiozão, provavelmente essa moto vai fazer 40 km por litro facilmente. Com óleo novo também, tudo certinho, corrente ajustada. Em perfeitas condições ela deve fazer perfeitas não, né? Nas condições mais adequadas ela deve fazer aí seus 40 km por litro. Máxima velocidade que eu consegui colocar nela, 143 por hora de painel. O painel dela tem uma diferença de mais ou menos 5 km por hora para o GPS. Então deu 138 por hora no GPS. Eu estava conferindo, está na hora. Não foi na reta e nem foi de peito aberto. Eu fiz isso carenado na moto, numa reta semi-descida, aqui na BR-408, sentido Carpina. Tá bom? Então 143, numa viagemzinha que eu fiz de mais ou menos 250 km com ela. E eu fui acompanhando o pessoal que estava, meus amigos que estavam de XRE 300, fui acompanhando eles tranquilamente, tá? A gente deu umas esticadas, botou a moto para andar e viu que a velocidade máxima dela foi essa, 143 km por hora. Ela cortou de giro, tá? Ela dava mais se tivesse mais relação. Quando eu for trocar essa relação dela, quando essa relação se acabar, eu acredito que vai durar até uns 15 mil quilômetros, pelo que eu estou vendo ali no ajuste da corrente. Cuidando do jeito que eu estou cuidando, né? Eu vou colocar um peão de 15 dentes, com a mesma coroa, com a mesma corrente, com retentor, e talvez uma coroa de 47 dentes, diminuir 2 dentes aí, para ver se melhora um pouco de final. Ela não vai conseguir chegar nesse final em reta, tá? Então, provavelmente eu vou ter que abusar um pouquinho de uma descida para poder conseguir chegar passado os 143 por hora de final dela, que ela corta giro em 143 por hora de sexta marcha, tá bom? Deixa eu ver o que é mais. Não dá para sentir muita vibração. A velocidade confortável com ela é na faixa dos 90 km por hora, onde você não sente vibração alguma. Olha, eu acabei de falar ali, ó. Acende levemente, bicho. Mas isso aqui depois com o tempo para. É só esperar secar esse relé que fica aqui dentro, que ele volta ao normal. Tá, deixa eu desligar a moto aqui. E sobre a velocidade final é isso aí. Velocidade cruzeiro dela é na casa dos 90 a 100 por hora. Em 100 km por hora ela está acima de 7.000 giros. Deixa eu vir aqui no painel. De 7.000 giros, tá? Em 7.000 giros ela está em 95 por hora, um pouquinho acima de 7.000 giros, 7.250 por aí, ela está em 100 por hora de velocidade cruzeiro, tá? Já perto da headline, que é de 8.250 e 300. Eu não recomendo andar muito próximo da headline, tá? Então 100 km por hora é a velocidade cruzeiro dela. Para ultrapassar, você estica um pouquinho, vai até 115 por aí. E você consegue fazer ultrapassagens tranquilamente. Deixa eu só tirar esse troço piscando que me dá agonia, velho. Tá? Ela gira, corta de giro em 10.300 giros por aí. O ponteiro sobe virado, motor muito girador, tá? É excelente esse motor para você esticar. Cara, ele vai muito gostoso. A faixa de torque dele mais eficiente é entre 6 e 8 mil giros. Tá? Então, você fazer a troca de marcha nessa faixa aqui é a faixa onde você vai melhor aproveitar o torque da moto, tá? Mas acima dos 4.000 giros ela já começa a entregar torque, então você não vai ficar precisando acima dos 4.000 giros estar passando de marcha o tempo todo. O escalonamento da marcha que eu percebi é de 1.000 giros de uma marcha para outra, tá certo? Então, se você está em 6.000, passar de marcha ele desce para 5.000 e assim sucessivamente. Então, se você ficar trocando aqui a marcha na casa entre os 4 e 6 mil giros, você vai ter a máxima eficiência no consumo de combustível, tá certo? Entre terceira e quarta marcha você vai conseguir andar muito de boa, tá? A terceira marcha você consegue andar dos 15 km por hora até os 50, sem precisar estar trocando de marcha. A 50 km por hora vai estar em 6.500 giros mais ou menos de terceira. Então um câmbio que estica bastante, tá? Só faltou uma relação um pouco maior para conseguir atingir uma final mais interessante. Pós-venda com essa moto, tá? Revisão de 1.000, revisão de 3.000, não tem do que reclamar, o pessoal super atencioso.
Inclusive eu tinha reparado que o fluido de arrefecimento na revisão de 1000 ele estava abaixo, estava um pouco baixo. Eu já tinha pegado a moto assim na concessionária e eles completaram, tá? Então em 3.000 km o fluido de arrefecimento dela desceu um pouquinho. Tem um símbolo ali de capacidade máxima, que é aqui, e capacidade mínima, que é ali embaixo. Ele está na metade. Então ela queima um pouquinho de fluido de arrefecimento, tá? Não tem vazamentos no sistema. É natural baixar o nível do fluido. Então você tem que sempre estar completando ali. E dependendo de onde você esteja fazendo a manutenção, eles vão fazer a troca ali entre 10 e 15 mil quilômetros rodados. Aqui na parte do motor, vocês podem ver aqui, ó. Aqui está acima do nível do óleo, porque a moto está na posição errada, tá certo? Na posição certa ela vai ficar exatamente no nível. Cabe o que o fabricante recomenda é 1,3 litro de óleo, tá? 15W40. Eu tô optando por usar o Petronas F900 10W40. Tem pouquíssima diferença de um para o outro, mas eu prefiro usar um óleo 100% sintético do que utilizar um óleo semi-sintético que eles usam original na moto. Pelo menos eu prefiro muito mais usar óleo 100% sintético. E eu recomendo para vocês também. É mais caro? É. Mas um Petronas F900 na Shopee, em loja oficial, que é a loja da Motul distribuidora, você vai comprar esse óleo que é de excelente qualidade pelo preço de um semi-sintético Yamalube ou sei lá qual o tipo de óleo que eles usam original nessa moto, tá bom? O farol dela, não tem do que reclamar desse farol, cara. Esse farol é excelente. Eu vou ligar aqui a moto para vocês e eu vou desligar aqui para vocês verem o farol da moto, tá certo? Aqui o facho baixo. Essa é a visão que vocês vão ter. E o facho alto. Para ver que vocês conseguem ver no escuro, farol alto. Tem lampejador, então você pode ficar infernizando aí os trancos à esquerda com esse farolzinho aí que incomoda bastante, tá? Esse farol é muito bom pra noite. Eu acho que ele ainda perde pro canhão da Yamaha, da Phaser 250, etc. Mas é um ótimo farol mesmo. São 3 lâmpadas, tá? Junto com o DRL. São 2 canhões aqui para farol baixo, um DRL aqui no canto e o facho do farol alto. Cara, não tem o que falar. Vocês podem ver ali, ó, que o facho é o seguinte: tem uma luzinha de LED aqui em cima e essa luz de LED reflete no globo da motocicleta, tanto em cima quanto embaixo. Essa bolha, como eu falei, não protege nada você. Você vai receber todo o vento no seu corpo igualmente, porque a frente da moto ela é baixa, tá? Não se enganem, essa moto ela não é alta, ela é uma moto baixa. A frente dela é muito baixa. Essa moto tá longe de ser uma crossover. Ela é uma naked com muita carenagem, vamos dizer assim. Ela é uma moto naked com carenagem e uma bolinha de estética ali, com o guidão um pouco mais recuado para você sentar na posição mais reta, tá bom? A sela aqui, ó, do Cavaleiro, excelente para mim, muito confortável. Gostei bastante da espuma. A sela aqui, ó, da garupa, da mochilinha. Você vai sofrer muito, tá? Muito duro. Já fiz 3 viagens com essa moto. A mais longa foi de quase 400 km. E na ida minha esposa não reclamou. Mas na volta ela disse que estava sentindo bastante. A gente teve que parar ali para poder ela descansar um pouco. Então, vocês podem investir em um banco melhor ou comprar um banquinho de gel. Eu pretendo comprar um banquinho de gel, tá? Para melhorar a situação desse banco. Anti-spray, excelente, funciona com excelência, tá? Minha esposa só ficou com a parte traseira molhada dela uma vez, porque a gente pegou uma chuva muito forte e não teve como evitar. Infelizmente molhou a banda ali do popote. Mas
cara, em situações normais funciona perfeitamente, funciona muito bem. O pós-venda dessa moto, voltando pro pós-venda, quando eu comprei essa moto, eu tava com a seta lateral esquerda, se eu não me engano, queimada. E eu tinha pegado ela na concessionária assim, tá bom? Voltei lá no concessionário, o concessionário pediu para eu passar na oficina deles lá no Arruda. Foi muito bem atendido. O atendente lá me pediu 3 dias para chegar o pisca novo e me deu a opção também de trocar por outro pisca do modelo de outra moto que cabia, que era compatível com ela. Eu resolvi esperar os 3 dias para manter o pisca original, porque esse pisca tem um perfil bem fininho e eu achei esse perfil excelente, muito lindo esteticamente falando, né, para a moto. Então eu esperei. Isso foi na terça-feira que eu peguei a moto. Na quarta-feira à noite eles já me ligaram informando que o pisca tinha chegado e eu podia já na quinta-feira trocar. Então eles pediram um prazo de 3 dias e o pisca chegou em 2, ou em 1,5 no caso, né? Que eu fui trocar na quinta-feira de manhã, o pisca já tinha chegado. Então não tive problemas até agora. Essa situação do relay lá, eu falei com eles, eles prontamente me atenderam, perguntaram qual o melhor momento que eu podia levar a moto lá. Eu não tinha chegado a agendar com eles. Como depois de um dia andando com a moto, esse problema do relé sumiu, porque foi por conta de lavagem mal feita, né? Que nem eu fiz agora, eu fiz uma lavagem mal feita, acabei molhando lá de novo. Então, para mim isso aqui não vai ser um problema. Vai ser um problema assim que por acaso queimar e o pisca parar de funcionar, né? Então, esses aí foram os pontos negativos que eu apontei. O outro ponto negativo também é o pezinho não ter a mola. Ele não volta sozinho, né? Então às vezes você vai tirar o pezinho, esbarra aqui, se levanta. Aí você tem que lembrar de baixar ele de novo, porque ele não volta só. Tá bom? E é isso aí. Esses foram os pontos negativos que eu encontrei na motocicleta. Tirando isso, não tem mais nenhum ponto negativo. Outro ponto negativo também, lembrei agora, a tinta do escapamento cai, tá? Que nem Yamaha. Toda Yamaha, a porra do escapamento, a tinta sai, e esse aqui também não foi diferente. São alguns detalhezinhos de acabamento aí que eles podem melhorar. Futuramente eu pretendo trocar o escapamento completo, colocar um de alumínio. Dá pra ver que é uma curva bem simples aqui, uma sonda, então não tem muito segredo. Acho que vários lugares vai ter esse modelo para venda, né? Tirando isso, a moto é excelente, zero estresse, nenhum problema até agora. Quando eu precisei do pós-venda, fui prontamente atendido. E é isso aí. Segredo para você ser bem atendido em qualquer concessionária: seja uma pessoa educada. No dia que eu fui instalar o pisca, chegou um cara lá que ele tinha perdido o pezinho, né, o descanso de uma SHI 175 EFI, né, que é a cara de Bros. E o cara chegou lá super mal educado e contou com toda a má vontade do vendedor lá de ser para atender ele. O cara já chegou esculachando, dizendo que a moto é uma merda, não sei o que paga as coisas à vista. Então, sejam pessoas íntegras, educadas e cordiais. Vocês vão ter o melhor atendimento possível sendo dessa forma. Até se você perder a garantia da moto, os caras vão fazer o serviço sem te cobrar nada, porque você foi uma pessoa exemplar, tá certo? Claro que o concessionário nunca quer perder, certo? Mas mais vale o concessionário ter você fazendo serviços com ele na concessionária dele do que você ser mal atendido e você nunca mais voltar lá. Então, se você é uma pessoa educada, etc., o vendedor, o concessionário que estiver lá, o dono da loja, ele vai prezar por você estar naquele local, tá bom? Então é isso aí. Esses foram os detalhes aí que eu achei da moto. A moto desempenha muito bem, tem muita força, anda junto fácil aí de motos 250, como fez, Twister 250, etc. Bajaj Dominar 250, anda junto, tá? Não perde. Então, CG, cara, qualquer CG que botar do lado, se não for aquela motor mexida virada na desgraça, você vai nem precisar nem baixar a marcha, é só enrolar o cabo que você pega o cara em 5 segundos. A moto tem muito fôlego, muita força, o motor gira muito. Então é isso aí.
Demorei, mas tá aí, segunda parte pra vocês. Vai demorar um pouquinho pra subir esse vídeo. E tchau, tchau. Até a próxima.